Hoje tem Mengão, finalmente em nação. Mengão entra em campo hoje, partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre essa partida, mas chega dando aquela moral de sempre, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força aí da torcida do Mengão, você que tá sempre junto com a gente aqui no nosso canal, deixa o seu like. Corre nos comentários, escreva a sua cidade que você está assistindo nossos vídeos. Está no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí. E coloque também aí nos comentários o seu palpite para a partida de hoje contra o Grêmio, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Eita, pega o embalo para falar de Série A. Já conversamos com a Gi e o assunto é Flamengo e Grêmio. Boa, demais. Depois de 11 dias, o Flamengo volta a campo na noite de hoje no Maracanã. Tite e seus comandados terão pela frente o Grêmio em um duelo que, para os cariocas, vale muito mais do que apenas uma vitória. A 2 pontos do líder Botafogo, o Flamengo pode retomar a liderança do Campeonato Brasileiro caso vença o Grêmio hoje à noite. Jogar no Maracanã, sem dúvida, é um ponto positivo, mas a quantidade de desfalques preocupa o técnico Tite. Por diferentes motivos, Tite terá 7 baixas para o jogo de logo mais. 6 desses atletas são titulares: Varela, Vinha, De La Cruz, Arrascaeta e Eric Pulgar estão com suas seleções, enquanto Alan e Ayrton Lucas estão machucados. Por conta disso, Léo Pereira, que retorna de lesão, deve ser utilizado como lateral esquerdo. Léo Ortiz deve jogar ao lado de Igor Jesus no meio-campo, já que Gerson deve permanecer na ponta direita. Do outro lado do campo, Everton Cebolinha está confirmado e vai reencontrar seu clube formador. Aquele sentimento que o técnico por vezes tem de não dar oportunidade a todos, saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas oportunizando a outros também que talvez se faziam merecedores antes, mas que seguramente vai precisar do auxílio, do carinho do torcedor. Do lado gremista, a história é parecida. O técnico Renato Gaúcho tem 5 desfalques para escalar o time titular. Vidia Sante e Soteldo estão com suas seleções. Diego Costa machucado e o jovem Gustavo Nunes suspenso. No ataque, JP Galvão deve ganhar uma oportunidade. Na vaga de Soteldo, Natan Fernandes pode começar jogando. Na zaga, Jeromel retorna de lesão e disputa uma vaga com o Rodrigo Eli. No gol, Rafael Cabral, que tem sido titular nos jogos do Brasileirão, deve iniciar mais uma. Rodízio de goleiro, o Grêmio não é só no gol. O Grêmio tem um grupo, não existe o titular, não tem cláusula no contrato de ninguém que diz que ele tem que ser titular, entendeu? Bom, Flamengo é um time muito desfalcado, são 5 titulares que estão à disposição da Copa América de suas seleções. E o Grêmio também tem o problema do Diego Costa, especialmente tem jogadores cedidos também para a Copa América. São 2 equipes desfalcadas, mas acho que no mano a mano, na comparação, o Flamengo leva a pior, vai ter que se reinventar. O Flamengo ainda está um pouquinho à frente, ainda mesmo com os desfalques, né? Se você analisar a importância dos desfalques, 2 pelo lado do Flamengo, que são o Arrascaeta e também o De La Cruz, para mim tem um peso muito grande a saída desses 2 jogadores. Eu acho que o Grêmio vai ser um time um pouco mais compacto, não propondo o jogo. Eu acho que vai ser um time muito mais reativo e o Flamengo tentando de alguma forma controlar a partida. E o Grêmio também vem de muitos problemas, todos os conflitos no Rio Grande do Sul, está se reestruturando, conseguiu a classificação na Libertadores, tinha uma expectativa de ser primeiro colocado, ficou com a 2ª posição enfrentando o Fluminense, mas agora é um jogo no Rio de Janeiro e lá normalmente o Flamengo leva a melhor. É, por isso que eu acho que o desenho do jogo vai ser muito nesse sentido do Grêmio não se expor, não jogar para frente, né, propondo o jogo. Acho que vai ser um time muito mais reativo. O Flamengo mesmo, com esses desfalques, se a gente analisar os jogadores que têm a possibilidade de serem titular, o Tite falou ali de dar oportunidade para esses jogadores, chamando ali a atenção do torcedor para dar esse carinho e esse incentivo para esses jogadores que vão ter a oportunidade. Expectativa também de um grande jogo, apesar das ausências. Dê, vamos aproveitar para ver os 6 jogos que acontecem nessa noite pelo Campeonato Brasileiro, complemento da 8ª rodada da competição. Tivemos 4 partidas na terça-feira, ontem Seleção Brasileira e hoje
Mineirão, 7 da noite, Cruzeiro e Cuiabá. O Cuiabá que goleou, jogo atrasado, goleou o Criciúma, conseguiu a sua primeira vitória na competição, seus primeiros gols e vai motivado. Mas o Cruzeiro tá se reforçando, hein? É uma equipe que para o segundo semestre tem que ficar de olho. Exato. Aí o duelo, que eu nunca gosto, eu espero que demore muito na tabela para acontecer. Inter e São Paulo, precisamos mais que vocês. Precisa, isso é verdade. Mas o Alisson não pensa desse jeito. No dia que ele foi entrevistado, o Alisson de São Paulo, disse que tem que ganhar, né? O jogo acontecerá no Heriberto Wilson, às 8 da noite. Aí teremos esse Flamengo e Grêmio no Maracanã, também no mesmo horário. Tudo no mesmo horário, para quê, CBF? Bom, vamos seguir então, para mostrar mais partidas da 8ª rodada. O Atlético Paranaense vai receber o Criciúma lá na Arena da Baixada. Clássico nordestino, já falamos aqui. Bom jogo, hein? Bom jogo esse daí. E o Bahia, inclusive, pode ser líder se ganhar do Fortaleza. Muito bom jogo esse daí. Só que vale lembrar que o time do Vojvoda tá invicto, ainda não perdeu na competição. Muito bom jogo. Mas empatou muito. E teremos esse clássico brasileiro, Palmeiras e Vasco da Gama. E aí, Dedê? Situações completamente diferentes, né, do Palmeiras e do Vasco. A gente acabou de falar que a Giovana aí torcendo para que o Vasco consiga, pelo menos na vontade, né, não perder pro time do Palmeiras. O Palmeiras também tem ausências, mas vai ser um jogo complicado pro Vasco. O Atlético Paranaense também precisa de uma vitória para tentar voltar e recuperar a confiança. E Bahia e Fortaleza é um grande jogo, hein? O Bahia tá jogando super bem. Para quem ainda não está muito ciente, não está olhando a classificação, porque tem jogos atrasados, está tudo meio repartido, a gente tem aqui a classificação da Série A, ainda dependendo da sequência da 8ª rodada, mas o Botafogo, que venceu o Fluminense, primeiro é importante vencer um clássico. Fora isso, pulou para a primeira colocação com 16 pontos, seguido pelo Flamengo e Bahia, que tem 14. Aí a turma dos 13 pontos, São Paulo, Furacão e Atlético Mineiro. O Galo, a gente mostra aqui, tem um jogo a menos também, né, que ele ainda vai fazer contra o Grêmio. E aí, na sequência, o Bragantino, que perdeu para o Atlético, tem 12, Palmeiras 11, joga logo mais com o Vasco, Inter, Cruzeiro, Fortaleza e Juventude, todo mundo com 10 pontos. O Juventude já jogou na rodada, acabou empatando com o Vitória. E aí a turma dos 6 pontos, o Grêmio, o Vasco, o Corinthians e o Fluminense. E o Z4, neste momento, tem Criciúma, Atlético Goianiense, Cuiabá e Vitória. O Criciúma e o Cuiabá jogam logo mais. Jesus. O Flamengo tem bem mais desfalques, jogadores importantes, viam até inclusive os 2 jogadores com as maiores notas do Bola de Prata no momento, com o De La Cruz e o Arrascaeta. Mas apesar disso, acho que ainda o Grêmio sofre mais com os desfalques, que o Flamengo tem mais de onde tirar. Você está falando de um Cebolinha que vive um grande momento, o Lohan, quando entrou na vaga do Arrascaeta, foi muito bem. Tem caras ainda que desequilibram. Pedro, que faz uma temporada espetacular. O Grêmio já sofre mais para repor, né? O Soteldo, o Vilhaçante e o Diego Costa especificamente. Então, por mais que o número de desfalques e o peso desses jogadores, né, o que eles têm jogado represente mais do Flamengo, eu acho que o Grêmio ainda sofre mais. Porque o Flamengo tem de onde tirar, o Grêmio já tem mais dificuldade. Mas eu acho que como o Grêmio ele já passou por essa situação, porque ele perdeu o Soteldo por lesão, ele também já perdeu o Diego Costa por lesão. Se preparou melhor em situações Eu acho que ele rodou melhor o elenco, sem necessariamente criar essa dependência de algumas peças. É claro que um Soteldo, um Diego Costa te entregam mais, quando eles têm essa possibilidade de atuar, mas eu acho que o Grêmio, ele já... A distância, desculpa, Mário, a distância, por exemplo, do Diego Costa para o JP Galvão quilométrica. É quilométrica, eu concordo com você, assim. Mas eu também vejo esse meio de campo do Flamengo numa distância considerável do meio de campo titular. Quando você tem que improvisar, né? O Léo Ortiz no meio. Exato. Então o Igor Jesus. O ponto é esse, porque a gente já viu o Flamengo sem o Arrascaeta, mas com o De La Cruz. A gente já viu o Flamengo sem o De La Cruz, mas com o Arrascaeta. Então sempre tem alguém ali para tomar conta dessa função, dessa parte criativa do time, principalmente. Então, eu acho que o Grêmio ele pode se valer disso, dele já ter testado, estar sem esses jogadores e rodar um pouco mais esse elenco. O Flamengo, eu acho que gera uma certa preocupação nessa faixa de meio de campo. Eu, por exemplo, traria o Gerson para o meio e colocaria o Luiz Araújo lá. Eu também. Porque eu acho que você ficar remendando muito ali, eu acho que o Flamengo pode mexer demais. O Gerson tem opções. Aí sairia ali. Quem? Daquele time que a gente viu ali. O Léo Ortiz. O Léo Ortiz, para mim, meio campo. Ficaria o quê? O Igor,
o Lohan e o Gerson. E o Gerson, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Eu também opção acho. também, né? Porque o Gerson é um meio-campista, já está acostumado a jogar ali e tal. Em função do De La Cruz viver um grande momento, ele foi trazido para o lado direito ali, mas ele está acostumado a jogar como segundo homem pela esquerda. Concordo. E pode fazer esse papel, para mim, perfeitamente. Aí seria menos uma improvisação. E você teria o Luiz Araújo, que ajuda a recompor, já que o Wesley sobe muito, né? Tem um potencial maior de marcação ali pela direita, né? Mais fôlego para voltar. Acho que seria uma opção mais completa para o time. E você ainda dá uma opção interessante de aproximação com o Cebolinha por ali, né? Com o Gerson participando muito do jogo por ali. Acho que pode, inclusive, o nível do jogo pode ser melhor porque você, teoricamente, não vai ter um lateral que passa tanto, né? Como Vinha e Ayrton Exatamente. Lucas. Você vai ter mais um zagueiro fechando pela esquerda ali. Mas é claro que é o dia a dia. O drama começa agora. Tanto para Flamengo como para Grêmio. Por exemplo, o Flamengo já não tem lateral esquerdo. Se acontece alguma coisa com o Wesley, faz o quê? Já não tem lateral direito também. Que não tem o Varela. Que não tem o Varela. Então, assim, começa a ficar muito curto, né? O cobertor curto do elenco ali para frente. Pô, aí não tem lateral direito, não tem lateral esquerdo. Quem é o improvisador? Aí puxa um outro zagueiro para fazer lateral direita e tal. Então, o time perde muito. Então, daqui para frente, com o elenco mais enxuto, não dá para perder ninguém por suspensão, por lesão. O time tem que jogar muito ciente disso, né? Então, evitar algumas chegadas mais duras, evitar um desgaste maior. Então, isso vai ser muito ruim. O Flamengo é muito prejudicado pela Copa América. A gente vai acompanhar. Mas o Grêmio também vai ser. Nesse momento inédito e absurdo, né, do Brasileirão continuar em meio a uma Copa América, o nível dos jogos, né? Se a gente realmente, porque a gente já viu o Atlético Mineiro, que também perde jogadores importantes, inclusive para lesão. O nível do jogo já fica um pouquinho mais, bola longa, vamos buscar o resultado. Então agora acho que a gente vai conseguir acompanhar se vai cair mesmo o nível dos jogos do Campeonato Brasileiro por conta da Copa América. Mari, como que você vê essa questão do Léo Pereira? O André já falou um pouco o que ele acha, como vai ser. Eu queria ouvir você e depois o Eugênio. Como que fica o Flamengo com o Léo Pereira ali do lado esquerdo? Essa improvisação, né? Eu gosto muito do Léo Pereira, assim, para mim a dupla titular do Flamengo de zaga é o Fabrício, principalmente porque ele ficou, né? Então é o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Vejo ele construindo por dentro também. Ele tem um bom passe, ele tem uma bola longa interessante. Então acho que ele vai fazer mais esse papel. Mas o lateral que apoia, mas o lateral que apoia como a característica do Flamengo, esse jogo não vai acontecer, porque ele não vai subir tanto. Eu acho que ele constrói mais por dentro. Diga, Eugênio. O Léo Ortiz pode abrir um pouco mais também, né? Pode ter essa compensação. Até por isso é interessante ter o Gerson por ali. Exato. Porque você pode segurar meio que com 3 zagueiros ali, eventualmente, né? Esse balanço do time. Hoje em dia, quase todo mundo faz isso. Libera um lateral, segura 3 na linha de defesa e aí ele seria um terceiro zagueiro pela esquerda, liberando o Wesley por um lado. A não ser que ele pense no Léo Ortiz fechando como se fosse esse volante que volta para também fazer parte dessa construção, né? Às vezes o volante que afunda entre a zaga. Mas eu não vejo o Léo Pereira, ele não tem essa característica, né, nem física, né? De usar o corredor, avançar. De velocidade. Ele é um jogador de muito boa qualidade técnica. Andou fazendo uns golzinhos aí, hein? Sim, mas é dentro da área. Foi contra o Vasco, né? No Carioca, não foi? Mas estava lá dentro da área, não foi? De arrancar e atacar espaço pela ponta, que é coisa que o Ayrton Lucas faz, o Vinha faz também. Ele não tem essa característica. Então, imagino que você pode fazer isso. E até por isso seria interessante você trazer o Gerson para cá, para ter uma conversa dele com o Cebolinha e segurar um pouco mais o Léo Pereira. Do outro lado, você avança o Wesley, porque a característica do Wesley é essa, né? O Wesley é um jogador de ir no fundo, de buscar velocidade, apoio e menos de defender. Mas vamos ver, vamos olhar para o campo hoje, ver qual é a ideia do Tite. Porque ele não tirou essa ideia do dia para noite, né? Com certeza ele não tirou essa ideia do dia para noite, então ele vai ter que transportar. Treinando, mas nem sempre dá certo o que se pensa também. Então, é o dia a dia. Agora é uma nova realidade, é um novo time do Flamengo. Esquece aquele que goleou o Vasco. É um time muito desfalcado, muito enfraquecido, mas que ainda tem condições de fazer um bom campeonato. Esse é o momento do jogador que, teoricamente, não tem oportunidade de falar assim, tô aqui, professor, vou te entregar. Lohan. Por exemplo.
E torcer para não ter lesão, né? Porque você lembrou bem. Se o Flamengo hoje não tivesse lesionado, não precisava improvisar e continuava um timaço. Com o Ayrton Lucas na esquerda, o Alan ali na volância, que estava jogando muito bem e estava resolvido. E só para não ficar no ar, né? Você lembrou muito bem, a última convocação do Diego Costa foi na Copa de 18. 18, é. Foi o último. Eu achei que ele tinha batido o pênalti, não. Ele saiu no decorrer da partida e não bateu o pênalti. Então ele foi a duas. Foi a 2 Copas. 14 e 18 pela Espanha. Muito bem, só para Ele completar. estava naquele sensacional jogo Portugal e Espanha. 3x3 ou 4x4? 3x3. 3x3. É. Boa. O jogo para mim é inesquecível. Só para completar o Flamengo e Grêmio, óbvio que o meio de campo do Flamengo também muito desfalcado, mas quando você pensa na defesa, com improvisação do lado esquerdo, etc e tal, mas uma coisa acaba, entre aspas, compensando a outra, porque é uma defesa do Flamengo com problemas e um ataque do Grêmio, mas também não vai enfrentar o ataque mais poderoso que o Grêmio tem com o Soteldo, com o Diego Costa. Então eu fico curioso, com um ponto de interrogação, assim, como que vai ser esse confronto com tantos problemas dos dois lados, né? Tomara que seja um jogo bom, né? Tá, então, nação, as últimas informações do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer na partida de hoje contra o Grêmio. Eu vou deixar aqui registrado o meu palpite. Para mim vai dar Flamengo 2-0. Vamos ter muitos desfalques aí. Parece que o Tite vai entrar com 4 zagueiros nessa partida. E olha, isso aí é só o início, hein? Porque vai ter a Copa América aí, se não me engano começa dia 20. Meus amigos, são 4 uruguaios fora, 1 chileno. É de salque que não acaba mais, meu amigo. Mas vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.